Fala galera ligada aqui no canal Expresso 1898, Vasco empata com o Palmeiras no Maracanã em 2-2. Antes de falar dessa partida, dá o like aí, se inscreve aí, tá passando na tela, compartilha se gostar, valeu? Obrigado aí pela moral. Vasco que foi a campo com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Bambu e Léo, Piton, Rodrigo, Jair, Andrei Santos, Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Essa foi a equipe do Vasco que começou a partida diante do Palmeiras e fez um primeiro tempo, galera, de encher os olhos da torcida, de deixar a torcida animada. Esse time até ia brigar pelo título, segundo ali o primeiro tempo que a gente viu, que a gente ficou empolgado. O Vasco que, igualou ali o jogo com o Palmeiras é uma equipe que, tecnicamente, a gente sabe, muito mais bem preparada, muito melhor que a do Vasco. Todos os jogadores do Palmeiras se conhecem, sabem a posição de cada um. Destaques ali pro Dudu, o Piquerez, muito bom jogador. A dupla de zaga, o Murilo e o Gustavo Gomes, muito bons jogadores. O goleiraço de seleção brasileira. Então o Palmeiras tem uma equipe fortíssima. E o Vasco soube neutralizar as principais armas do Palmeiras no primeiro tempo. Por quê? Porque o Vasco espelhou o jogo ficou igual. E o jogo ficando igual, o que faria diferença no jogo? Jogadas de quebra de linha. E foi o que aconteceu no primeiro gol do Vasco. O Jair, que é muito bom de lançamento, muito bom de passe, quebra o sistema defensivo do Palmeiras no lançamento pro Alex Teixeira, que corta para dentro, a intenção dele era chutar. E o Pedro Raul, muito bem posicionado, faz 1-0, desencantando aí o Pedro Raul, fazendo, entre aspas, aí uma pequena pausa aí nas críticas da torcida para ele. Então ele fazendo 1-0 pro Vasco. O Vasco ainda mantendo o pique, ainda mantendo a disposição ali no jogo, consegue o segundo gol, depois de uma jogadaça ali do Piton, deu um drible ali desconcertante ali no lateral do Palmeiras, cruza, de novo o Pedro Raul bem posicionado, cabeceia, o Everton defende no rebote, bem posicionado, o Gabriel Peck faz 2-0. O roteiro até lembrou um pouco ali do que foi contra o Atlético, a exceção que contra o Atlético os gols foram antes dos 10 minutos, e o Vasco foi desenhando os 2-0 durante o primeiro tempo. E aí, mais uma vez, baixa adrenalina, baixa pressão, o Vasco começa a ceder espaços, serve de lição, o Barbieri tem que começar a corrigir isso quanto antes. Nenhuma crítica absurda não, é até natural a equipe perder um pouco ali a concentração quando faz 2-0 no primeiro tempo, mas não pode. Num campeonato brasileiro como é o da Série A, contra adversários que nem o Palmeiras, não pode. O Vasco cochilou ali, deu espaço para o Gabriel Menino, que vinha fazendo uma partida muito boa, ele cruza, o Navarro se antecipa ao Robson Bambu, que dá um vacilo ali, deixa o Navarro se antecipar, e ele cabeceia para o chão, dá tudo certo, a bola sobe, encobre o Léo Jardim, uma pena ali, o Vasco poderia ter terminado o primeiro tempo com 2-0, daria uma tranquilidade maior para o segundo tempo, mas aí o Palmeiras diminui, e aí começa o segundo tempo já com o Palmeiras vindo com tudo para cima, e o Vasco mais uma vez repete o erro do Mineirão, que é se defender, baixar muito as linhas demais. O Palmeiras botou todo mundo dentro do campo do Vasco e conseguiu o empate com o Arthur. Por quê? Porque todo mundo foi para dentro da área. O Palmeiras estava com o time todo no campo campo de ataque e 4, 5 jogadores dentro da grande área. Então, o Dudu cruzou aí, vindo de encontro à bola, o Arthur ainda tinha o Flaco Lopes também para cabecear. E o Palmeiras empata o jogo por conta do Vasco ter recuado demais aos 17 minutos do segundo tempo. E a partir do empate, o Palmeiras ganhou psicológico também. O time começou a dominar as ações, começou a controlar o jogo de uma forma muito... que até preocupou o torcedor do Vasco, porque com 2-2 o Vasco tinha que buscar de novo, voltar a atacar, porque não era um resultado favorável dentro de casa, e o Vasco continuou se defendendo mais do que atacando. Tanto é que o Palmeiras teve 62% de posse de bola, finalizou muito mais que o Vasco, finalizou 8 vezes, o Vasco finalizou apenas 3, o Palmeiras tentou muito mais que o Vasco, as estatísticas estão aqui, eu vou pegar para vocês, ó. O Palmeiras finalizou 14 vezes, 8 na direção do gol, o Vasco finalizou 8, 3 na direção do gol. Então o Palmeiras ganhou muito mais em ocupar o campo ofensivo do que o Vasco. O Palmeiras quis mais vencer. Mas tirando tudo isso, eu vou pegar as circunstâncias aqui das duas equipes. Não tem como a gente deixar de exaltar o time do Vasco, porque o time do Vasco é um time de 4 meses, o Palmeiras é um time de 3 anos, com Abel Ferreira. Então, é muito difícil a gente chegar e botar o dedo na cara, falar que o Vasco perdeu os 2 pontos, que é um resultado muito ruim para quem fez 2-0. Se a gente for pegar a letra fria do jogo, claro, 2-0 Vasco, o Vasco empata o jogo, é um resultado ruim.
mas pelas circunstâncias das equipes, do que o Palmeiras vem representando nacionalmente nos últimos anos e o Vasco vem tentando se reconstruir, cara, foi um bom resultado. Faça essa pergunta aí você mesmo, torcedor vascaíno. Se fosse há 2, 3 semanas atrás, alguém chegasse para vocês, falasse assim, 4 pontos contra Atlético Mineiro e Palmeiras, vocês topam? Dificilmente um torcedor do Vasco não toparia pegar os 4 pontos contra Palmeiras e Atlético. Então, o Vasco enfrenta nessas 2 primeiras rodadas 2 candidatíssimos ao título brasileiro, 2 elencos muito bons, equipes com investimentos muito altos, e o Vasco consegue fazer partidas competitivas. Mais uma vez, não vou deixar de exaltar porque o Vasco saiu vencendo por 2-0 essa equipe de hoje. A gente teve muitos problemas ali, principalmente de baixar demais a linha, como eu falei no segundo tempo. O Rodrigo hoje não fez uma boa partida, errou alguns passes importantes. Todo o time caiu no segundo tempo. Não vou criticar só o Pedro Raul, porque ficou parado lá na frente. Não vou. Toda a equipe caiu no segundo tempo. E o Palmeiras, que é um timaço, cara. Palmeiras, todo mundo sabe, independente da substituição de um pelo outro, todo mundo sabe onde está o companheiro posicionado. É muito difícil enfrentar equipes assim, equipes muito competitivas, que estão sempre chegando nas competições. Então, é muito complicado. A gente tem que contextualizar isso para dar o mérito necessário ao Vasco, que conquistou um ponto no Maracanã. Como eu falei, um ponto conquistado contra o Palmeiras, vamos perguntar para qualquer torcedor do Vasco, pegaria, cara. Um ponto conquistado contra o Palmeiras, pegaria. O Palmeiras é um timaço, o atual campeão brasileiro. Eu vou partir aqui agora para as notas individuais, de posição por posição, bem rápido aqui, tá? O Léo Jardim não teve culpa nos gols, defendeu as bolas que foram em cima dele, algumas saídas ali meio atrapalhadas, mas conseguiu ainda assim manter uma segurança ali no gol, deu segurança para a equipe do Vasco, como eu falei, sem culpa nenhuma nos gols, nota 6,5 para o Léo Jardim. Puma Rodrigues hoje, não gostei muito do Puma Rodrigues, ele é um pouco senhor de si demais, ele tem que ficar um pouco mais atento. Ele erra alguns lances por pura falta de atenção, ele é um pouco disperso, tenta fazer jogadas no sistema defensivo que deveriam ser feitas no sistema ofensivo. No sistema defensivo ali na parte da defesa pode prejudicar o Vasco. Então o Puma Rodrigues hoje eu vou dar uma nota 6, um pouco abaixo das últimas partidas. O Robson Bambu hoje uma partida que vacilou ali no gol do Palmeiras, vou dar uma nota 5, poderia ter chegado mais junto ali no Navarro para impedir o primeiro gol. O Léo, mais uma partida muito boa, não teve culpa nos lances do gol do Palmeiras. Por quê? Porque a equipe inteira do Palmeiras foi para cima, e é muito difícil você tentar conter ali um ataque quando o seu sistema de meio campo também não está funcionando mais. Então eu isento o Léo de culpa, ele cortou várias bolas ali perigosas, foi muito importante na defesa do Vasco. Nota 7 para o Léo. O Lucas Piton, jogadaça no segundo gol, deu um drible ali desconcertante no jogador do Palmeiras, cruzou, importante no primeiro tempo, no segundo tempo já apagou um pouco mais o seu futebol. Nota 6,5 para o Lucas Piton. O Rodrigo hoje abaixo, errou passes, parece que sentiu um pouco o jogo. Nota 5 ali para o Rodrigo. O Jair, partidaça do Jair enquanto esteve em campo e teve fôlego. Conseguiu achar o Alex Teixeira ali livre no lado esquerdo, que cruzou pro Pedro Raul fazer 1-0. Importantíssimo nas jogadas de criação do Vasco ali, principalmente no primeiro tempo. Nota 7,5 pro Jair. O Andrei Santos hoje, marcando bem também, tentando algumas jogadas ali, mas driblando demais, prendendo demais a bola. Vou dar uma nota 6 ali, que ele tem potencial para melhorar e ajudar mais o Vasco. O Alex Teixeira, importantíssimo no primeiro gol, se posicionou bem, correndo pra cacete no primeiro tempo. Gostei muito do Alex Teixeira, baixou um pouco ali o gás no segundo tempo, natural. Nota 7 ali para Alex Teixeira. E o Gabriel Peck, que fez o segundo gol do Vasco, talvez o melhor jogador do Vasco aí na partida, correria, marcação, intensidade o tempo inteiro, nota 8. O Pedro Raul, que fez o primeiro gol e deu a cabeçada por rebote do segundo, também uma notaça, nota 8 para o Pedro Raul. Dispensa comentários hoje a respeito de torcedores achando que ele é caneleiro, então não vou falar desse povo aí que acha o Pedro Raul caneleiro. Mostrou sua importância, fez um gol e deu o rebote pro Peck fazer o segundo gol do Vasco. Entraram ainda no Vasco o Capasso no lugar do Robson Bambu, nota 6 ali, cumpriu ali a função dele. O Marlon Gomes entrou no lugar do Rodrigo, muita correria também, pouca técnica, nota 6 ali para o Marlon Gomes. O Galarza também, muita correria, pouca técnica, foi o Vasco do segundo tempo, ninguém conseguia parar a bola, nota 6 ali para o Galarza. O Orelhano entrou no lugar do Gabriel Peck, ia fazendo uma jogadaça ali, mas fomeou demais, não foi falta, a torcida reclamou, não achei falta, marcado na bola, nota 5,5 para o Orelhano.
E o Figueiredo, cara, não sei que posição que ele joga, ele é tá meio perdido ainda em relação à posição no Vasco, ele não é ponta, não acho que ele é ponta, ele também não é jogador de meio, nunca foi testado ali pelo Vasco como centroavante, então também não foi muito efetivo ali, um cruzamento pela ponta direita ali, que ele deu um chute forte que passou por todo mundo ali, era só rolar para trás. Então o Figueiredo ainda não sei que posição ele joga de fato, hoje ele entrou no lugar ali do Alex Teixeira na ponta esquerda, mas ele se movimentou, caiu na ponta direita, nota 5,5 para o Figueiredo, 5,5 para o Figueiredo. E esse é o retrato do Vasco. Hoje foi o Maldonado na beira do campo, no lugar do Maurício Barbieri. Acho que o Maldonado fez o que ele podia, cara. Ele olha para o banco de reserva, ele não vai conseguir mudar o panorama de um jogo, porque o time do Vasco titular já é no limite, aí vai botar alguém para modificar o panorama no segundo tempo, você não vai conseguir. Você vai procurar no banco, você não vai achar. Orelhano ainda falta um pouco para ele conseguir encorpar mais e ajudar mais o Vasco. E a gente enfrentou um timaço, galera. A gente enfrentou o atual campeão brasileiro que está chegando em tudo. Eu vou exaltar o Vasco hoje, a torcida do Vasco aplaudiu merecidamente o Vasco no final. Eu também aplaudiria se eu estivesse no estádio. Foi um jogo que, para o torcedor que foi ao estádio, contemplou uma partidaça, um jogaço com 4 gols. E resultado de 2-2 foi merecido. O Palmeiras também foi muito efetivo no segundo tempo, assim como o Vasco foi no primeiro. Resultado de 2-2 ficou de bom tamanho. O Vasco faz 4 pontos nas 2 primeiras rodadas aí do Campeonato Brasileiro contra 2 candidatos ao título. Esse é o resumo para mim dessas 2 partidas. A da partida de hoje foi que enfrentou um adversário fortíssimo e conseguiu empatar. Por mais que estivesse vencendo por 2-0, fica aquele gostinho de, poderíamos ter vencido. Mas, dos males o menor, também não perdemos e enfrentamos um adversário muito grande. As 2 equipes jogaram no esquema 4-3-3, que fez com que o jogo se diferenciasse por jogadas de brilhantismos individuais ali, por parte do Vasco. Do Piton, do Alex Teixeira, por parte do Palmeiras, do Gabriel Menino, do Dudu, que conseguiram achar jogadores bem posicionados para fazer os gols. Esse é o resumo, um jogo igual, Palmeiras mais incisivo, porque é um time mais pronto, e o Vasco uma equipe ainda em formação, mas muito briosa. Esse é o resumo do jogo. O Vasco agora volta a campo contra o Bahia na segunda-feira. Parece que o jogo é 8h30, 8 ou 8h30, não sei exatamente qual é o horário do jogo. Mas na próxima segunda, Vasco e Bahia em São Januário. Esse jogo não dá para negociar empate, esse jogo tem que vencer. O Vasco tem que partir com tudo para fazer os 3 pontos contra o Bahia. Qualquer outro resultado vai ser um mau resultado. Então é isso, galera. Obrigado aí pela audiência de vocês mais uma vez. Se gostou, curte, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve aí, dá aquela moral, valeu? Saudações vascaínas sempre. Fui!